dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vou continuar a leitura da Bíblia e estou no capítulo 1 da Carta aos Filipenses. Então vamos ler. Saudação. Paulo e Timóteo, servos do Cristo Jesus, a todos os santos no Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Para vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças pela comunidade. Dou graças ao meu Deus cada vez que me lembro de vós nas minhas orações, por cada um de vós. É com alegria que faço minha oração por causa da vossa comunhão no anúncio do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eis a minha convicção. Aquele que começou em vós tão boa obra há de levá-la a bom termo, até o dia do Cristo Jesus. É justo que eu pense isto a respeito de todos vós, pois vos trago no coração e sei que tanto minha prisão como na defesa e confirmação do Evangelho, nós todos comungais comigo, vós todos comungais comigo na graça que me foi concedida. Deus e testemunha de que tenho saudades de todos vós, com a ternura do Cristo Jesus. É isto, eu peço a Deus que o vosso amor cresça ainda e cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirdes o que é melhor. Assim estareis puros e sem nenhuma culpa para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A prisão e o anúncio do Evangelho. Irmãos, faço questão de que saibas o seguinte: o que me aconteceu tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Com efeito, em todo o pretório e com toda a parte, se ficou sabendo que eu estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos encorajados no Senhor pela minha prisão redobra de audácia, proclamando sem medo a palavra. Alguns, é verdade, o fazem por inveja e rivalidade, mas outros proclamam a Cristo com boa intenção. Estes agem por amor, sabendo que tenho a missão de defender o Evangelho. Aqueles, porém, não anunciam Cristo com honestidade, mas por ambição, visando agravar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? De qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo está sendo anunciado e com isso eu me alegro.
viver ou morrer. Mas sempre me alegrei, pois sei que isto contribuirá para minha salvação. Graças às vossas preces e à assistência do Espírito de Jesus Cristo, a minha expectativa e esperança é de que não vou perder a causa em qualquer hipótese. Pelo contrário, conservarei toda a minha segurança e, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, que eu escape da morte, quer não. Para mim, de fato, o viver é Cristo e o morrer, lucro. Ora, se continuando na vida corporal, eu posso produzir um trabalho fecundo, então já não sei o que escolher. Estou num grande dilema. Por um lado, desejo ardentemente partir para estar com Cristo, o que para mim é muito melhor. Por outro lado, parece mais necessário para o vosso bem que eu continue a viver neste mundo. Certo disto, sei que vou permanecer e continuar convosco para o vosso progresso e alegria da fé, assim como minha volta à vossa comunidade. Aumentarão os motivos de vós gloriardes no Cristo Jesus. Viver segundo o Evangelho. Em suma, vivei vossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Assim, quando eu for visitar-vos ou ausente, ouvir falar de vós, podereis certificar-me de que estáis firmes num só espírito, lutando juntos com uma só alma pela fé do Evangelho, sem nenhum medo diante dos adversários. Para eles, isto é indício claro de condenação, para vós, porém, de salvação. A isto vem de Deus. A vós foi concedida a graça não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, engajados na mesma luta em que me vistes empenhado, e na qual ainda continuo, conforme estáis informados. Então, podemos perceber neste primeiro capítulo de Filipenses, da carta aos Filipenses, que existe aqui uma preocupação de comunicar aos povos a, essa sabedoria em relação à prisão. E aí vamos dizer que, meu amigo, você está preso. Só que você não sabe que está preso. E aí você vive vários anos preso, né? E aí quando você descobre que você está preso, né? Esse descobrir, ele traz
ele faz um efeito colateral no seu organismo que, ahm, que pensa muito no milagre da morte, né? Desse gesto de morrer para Deus, para o Espírito. Porque de alguma forma você começa a desconfiar da vida que você levava preso e você começa a acreditar muito mais na morte para a vida eterna. Ou a sua vida inteira presa parece ah, parece uma desnecessária, né? Desnecessária. Você sente um desafeto com esse estado de parecer vivo, mas preso nesse sentido de vida. Como se existisse uma expectativa na morte, né? E é ela que vai te dar ela que vai realmente te fazer livre no espírito. E tem muitas pessoas que procuram meios de morrer em vida, morrer para Deus em vida. Eu mesmo sou um deles, né? Eu sou uma pessoa que busco meios de morrer em vida. Isso equivale a me ausentar o máximo possível das coisas vivãs, desses efeitos colaterais que a igreja ou o Estado político prega, porque eu considero ter visto, ter me visto a liberdade e buscado cada vez mais essa liberdade, né? Essa libertação no sentido real da morte para a vida eterna. Mas colocando isso na percepção que é coincidente pelo sentido lógico da habilidade de suportar a lógica e processar e programar perante a ela, você encontra formas de se libertar daquilo que nos prende. O que prende a alma é a palavra que elui significado pela vida que a fala em ameaça para esconder a verdadeira vida que o espírito energicia-se ao falar, ao se dispor em energia para se proteger. Então a gente começa a perceber que existem dois lados do ser. O lado que é seguro e que se segura na figura pública em um ensaio periódico, em um ensaio que personifica um amparado para se manter segura. E esse é o Jesus Cristo na manjedoura. Este é o Salvador, é aquele que fica é, no verdadeiro celestial, no verdadeiro ser que comemora ser filho de Deus aí dentro em você. Comunidade. Como com unidade. Unidade em o primeiro espírito, o espírito que se diz converteu em realidade a partir das, das várias espiritualizações, né? Ou seja,
É o espírito se desenvolvendo por si só, né? Nessa função de ser suficiente, ser homem e mulher, ser produtor, criador. E o elo de qual nos é parte disso é Jesus na figura humana, que está bem dentro de você, só que às vezes você não o vê porque você quer ele o mais seguro possível. E se você encontrar com ele, você poderá revelar ao mundo Jesus e, de alguma forma, isso para você é amedrontador. É como se você vivesse em uma casa sem muro, em uma residência que pode ser atacada a qualquer momento. E a coisa mais cara, a coisa mais valiosa para você, até mesmo do que qualquer outra coisa, sem sombra de dúvida, é esse ser pater, né? É o ser mungido na configuração de você suportar e crer em si mesmo, na sustentabilização até mesmo de uma vida presa. Só que essa presa, então, agora a gente sabe que é o menino Jesus na manjedoura de sua celestialidade, ao princípio de crer na vida o suficiente para obedecê-la em liberdade, no sentido de reação. O controle da reação, o controle desse risco, a personificação do homem, essa cicatrização, essa máscara capitalista, esse capeta em nós, esse capítulo da nossa vida em quais estamos inseridos e vivendo, é justamente pela indisposição de conhecer a Jesus nessa expressão, porque a comercialização de impressões por porte ou por suporte de conjuntos de expressionistas que articulam ser potenciais, isso e aquilo na nossa sociedade, imprimiu em todos nós várias configurações que até mesmo para pessoas próximas da religião lhes é confortável é, ser a pessoa que esconde o seu Jesus. E será que isso não está atrapalhando a vinda do Senhor Jesus? Porque o Jesus ele vem de dentro para fora, ele vem do céu para a terra. E aí o que acontece? Acontece que ninguém quer expressar a verdadeira reação porque quer expressar a reação modulada pela caracterização a qual se emprega em eleitorado, no sentido de eleger melhor impressão de si nesse pertencimento de prisões de pessoas que lutam conjuntivamente para seus valores, mas ninguém sabe valorizar. Todos valorizam o medo, pois como Jesus teria medo de viver, de se apresentar? Não há como acreditar nisso. Só que o que acontece? A imposição dessas
dessas informações, dessas sequências de operações de dar para ter, num sentido de volume, de demanda, toda essa natureza rodante, fluida, que a gente trouxe para o mundo das novelas de graças, das velas de Maria, dos sacramentos e artes sacrais, trouxe monumentos de venda, de subterfúgio, de descontrole, de ligação de impulso, de afrontas, aquilo que a gente chama de vício, de inimigo de nós mesmos. Então não é que o homem é inimigo de si mesmo, mas os vícios que o homem se apoia são. Você acha que alguém que tem uma fábrica, é dono de uma fábrica de carro, ou é dono de uma fábrica, vamos dizer assim, você acha que a pessoa que produz as coisas, ela usa as coisas que produz nos nossos dias, né? Muito provavelmente, né, nos dias atuais, essa resposta ela é não. Porque as pessoas que produzem coisas, os donos dessa produtora de produções, eles produzem para agradar a maioria. E como ele não faz parte da maioria, ele se desvela, né? Ele se navega em outra visão, em outra supervisão de posse e habilidade de poder dar a si um encontro com outro produto. Por que eu disse isso? Eu disse isso para te mostrar que existe uma contenção nesse manifesto de produção a todos, nessa objetividade de produzir especiarias que vão nos revelar a partir dos nossos relacionamentos ativos. Essa arquitetura de dar, saldo de dados, soldados, saldo de dados impressos na matéria que é comprometida, que comprime o organismo a partir da modulação, da molecularidade, né, da configuração molecular que o corpo atende por essa empreendização, faz a vida denotar, né, aos seres humanos essa arte de ver os compositores nas suas guardas, os seus cofres de personificação, para esconder a si mesmo, a Jesus, aquele que é o sistema imune, é a imunidade para você, né? E quando a gente consegue abrir esse cofre e ver a Jesus, cumprimentar a Jesus, e eu não estou falando momentaneamente, eu estou falando dar a luz a Jesus. Eu não estou falando momentaneamente, eu estou falando confirmadamente, né? Jesus nasceu da Maria. Só que eu não estou falando de gênero, de ser. Eu estou falando da Maria como constituída em conscientização
a partir dessa tecnologia de simbolizar e arcar com esse símbolo dentro da instrução que lhe é herdada ao conhecimento, um caminho de dizer a si mesmo que conhece ou que consegue se conectar com esse entendimento pela decomposição associativa da energia em relação a esse alelo recreativo, imagético, onde é possível, a partir da imaterialidade, materializar essa função, né? Esse empreendimento, esse raciocínio, atingir essa camada de superiores, de supervisores, né? Um sentimento muito mais conciso, né? A esses impulsos, esses balés, né? De impulsos que os produtos nos dão, né? Sobre a malibilidade de tê-los ou ter que usá-los como se fosse nosso, como se você realmente fosse dono de alguma coisa, como se Jesus precisasse de todos esses produtos para ser Jesus em você, ser livre, te salvar. E essa é a verdade é que não, né? Jesus em você, assim como em todos nós, ele está pronto para te salvar, mas você precisa de deixar no sentido de e não temer a reação que ele expressa na sua vida, saber reconhecer, né, que você não é aquilo que você pensa ser, que tudo que você pensa que precisa morrer. Você precisa sacrificar tudo isso que você acha que é. Ah, eu sou fulano de tal, eu tenho tantos anos, eu conheço essa realidade aqui, isso aqui, porque essa realidade a Jesus não é atendível. Não existe intelecto em Jesus nessa realidade lógica de registros e memórias. Jesus é um só, né? Na relação de formar ou te informar a Deus na construção, na criação que Deus o fez. E o que acontece? Se apresentar a Ele é abandonar tudo. E a questão nesse texto é isso. Eu quero abandonar tudo, tudo, e ir para Deus. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que vivem nesses contornos, nesses contrastes de ter e ir à luta, querem que eu viva. Fazem questão de que a minha presença ali seja edificante, né? Eu diria, contribui para o progresso do evangelho, com efeito, né? E aí, mesmo na prisão, que representa essa prisão de acordar tal, tomar café nesse horário, jejuar. Não é bom jejuar aqui agora, porque as pessoas estão comendo, isso é ética. Fazer isso porque as pessoas estão vendo. Não fazer isso por causa disso e daquilo, e aí você corre nessa prisão como se fosse batendo nas paredes da prisão até você chegar no ponto prisional comum, que é esperado, que está armado
pelo processo prisional que você sofre. Mas quando você se liberta, você descende de Deus a arte de contaminar aos seus a verdadeira expressão do sagrado, daquilo que agrada a todos, pois agrada a Deus. E aí, se Deus é agradável por nós, quem será contra o prisioneiro? Aquele que depende das prisões para encontrar um lugar que lhe é preso, que lhe é preso, para que talvez alguém livre tente lhe te ajudar comprando-o. Mas Jesus comprando ele, Jesus, né? Os Jesus comprando ele, Jesus compra com amor, com todo o conjunto da realidade que a reação de Deus permite. Jesus cura o cego, milagre, compra o preso. Jesus liberta, Jesus salva. E aí, essa é a realidade que o texto busca dizer sobre esse sentimento de viver sobre a luz do Evangelho, né? É aquela coisa de maiêutica, né? Dar a luz a Jesus, custe o que custar. Então, às vezes, né, este custo, né, vai trazer para nós um desequilíbrio no mundo dos presos. Os presos nas suas prisões de propriedade intelectual, de formas de processar a realidade e a descrevê-la, nessas prisões de ser prova ou criar prova de uma forma que turista se agrada, turista preso nessa comunidade presa, faz a represa e sabe da, 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 do, das análises biológicas dos presos sobre esse tipo de assunto, sobre esse tipo de dúvida, pois tudo que o preso tem é dúvida sobre Jesus. Ele duvida que ele pode deixar Jesus sair e ser feliz e não temer a Deus e não temer a morte de Jesus. Mas Jesus já está na cruz, já morreu. Esse que o vive é a chance de ser vitorioso na eternidade. Então por que todos nós não temos? Ué, todos nós temos, mas a eternidade ela já está acontecendo. Acontece que a desordem, a desorganização intelectual do ser humano para a sua
para o seu empreendimento financeiro, deu fim à vida do bem. E aí trouxe o mal, trouxe a doença, trouxe o temor. E aí tudo isso fez Jesus se apazinar e momentaneamente, às vezes, aparecer ali, brotar colar. Mas ainda ele é ainda fiel a Deus. Ele ainda é o primeiro, ele ainda é o ato que acorda você. O único problema é que você não acorda, ele não concorda com ele. Se o mundo concordasse com ele, o mundo ele conseguiria ser um mundo bom. O que eu quero dizer com um mundo bom? Um mundo solucionado, né? Uma solução e não um mundo insolucionado. Aí muitos acreditam que o mundo está solucionado, mas se o mundo estivesse solucionado, você não teria dúvida, você não teria apego, você não se preocuparia. E aí algumas pessoas elas acham que isso é uma função da vida e que é natural e que faz bem, que deve exigir isso, mas não deve exigir isso da maneira a qual existe. Deve existir isso da maneira a qual o bem se faz e não o mal se apropria. Então, é bem preocupar com a pessoa. É bem. Agora, eu preocupo porque ela vai me pagar. É mal. Então, tudo tem a sua diretiva e o ser humano ele tem de ele tem de partir pro mau caminho a partir do momento em que ele não acredita mais. Então surge o arrependimento, a falta de crença, o temor, a lembrança da violência. E quando você sofre uma violência e não a soluciona e você cria empresas para lembrar da violência que sofreu, ao invés de criar perdões para que a violência reduza mais, você simplesmente constrói uma estrada para a eternidade de violência. Presta atenção, eu tenho duas mãos. Elas levam para um caminho. Se eu uni-las, eu crio um caminho só. Se eu as unir, se eu as separar, eu tenho dois caminhos. Estamos claros? Dentro desses dois caminhos aqui, ó, se você escolher o caminho do mal, você vai construir um caminho para o mal. Se você escolher um caminho para o bem, você vai escolher um caminho para o bem. Agora, se você escolher um caminho para o mal e um caminho para o bem, você vai ter problemas, né? Você vai ter questionamentos, dúvidas, você vai ter desafios. E esse é o homem na sua imposição de querer mais do que precisa. Você só precisa do sim, né? Acredita sim no bem, porque se você acreditar no bem, todo o mal ele vai ser desmoronado e vai fazer o bem nascer. Os caminhos para o mal que existem,
eles vão ser decompostos, porque o mal é uma lembrança. E essa lembrança faz você não acreditar em Jesus que vive em você e libertar a personificação daquele que pode ser você nessa caminhada do mal. Eu vou pro trabalho. Eu vou mostrar para aqueles caras lá que eu sou um trabalhador, melhor do que eles. Eu faço meu trabalho, que eu vou, a mulher, eu vou pro trabalho, eu vou provar para todos que a mulher tem o seu lugar também. E vira aquele caminho de mal e aquelas margalhadas lá, assim. Mulher tem direito, o homem é mais forte, e blá blá, e lá lá lá, e lá lá lá, e lá lá lá, e lá lá. Cala a boca! Tudo por causa do medo de aceitar a Jesus e o bem e fazer o bem para que você não se arrependa depois nessa sua família de condenações, nessa, nessa delegacia sua, nessa polícia de fertilizações, né? Fábricas políticas, comércios políticos. Fazer o bem, vamos nos unir aqui, nossas rendas para fazer o bem, sobre as nossas perspectivas de bem, sobre as nossas supervisões dos nossos funcionários aqui, ó. Vamos nos unir. Pá! Mas peraí. Vamos marcar essa reunião para depois, porque eu vou pegar um avião agora e eu vou num musical que tá acontecendo lá no outro país. Eu sou intelectual. Eu tenho um jantar lá na, sei lá onde. Eu tenho que fechar um negócio do carro ali e depois a gente marca essa reunião para depois. Fica para depois. Como isso pode? Essa personalidade, esse demônio, perso... como vocês podem aceitar isso, querer isso? Mas essa empresa é boa. Eu gosto, compro. Eu, eu comprometo, eu me preso, eu sou preso a isso. Na minha casa não pode faltar isso, sou preso disso. Quanto que custa isso? Eu vou pro trabalho e vou comprar isso. Quanto custa? Oculta isso em mim. E aí você tá, você tá preso. Você morreu, mas se morrer ou ficar preso assim, eu prefiro morrer. E morrer para a vida inteira, né? A questão dessa carta é essa, né? É você chegar a Deus, né? Se libertar. E aí essa morte que a gente fala não é a morte de se suicidar e é isso aquilo ou acontecer alguma coisa. É a morte, é a morte necessária. É Jesus no controle, é Deus, né, na vida. E muitos têm a experiência, mas muitos têm medo da experiência. E, poxa, e muitos têm medo que as pessoas tenham a experiência, porque a vida nunca mais será a mesma. O único sentimento ruim assim é você andar no meio de perdedores. Não sendo
antipático na palavra, mas é que são perdedores, são presos a dores, perdedores, se perderam nas dores, abandonaram Jesus Cristo. E muitos fingem tê-lo, mas tem, mas tê-lo, muitos fingem tê-lo em liberdade, mas são poucos que têm. Então vamos dizer que a igreja está cheia. Menos de 1% o tem dessa igreja. Até o libertam. Às vezes até o líder não o libertou, né? Não teve esse encontro, né? Diga-se de passagem. Não, e quem sou eu para dizer isso, né? Desconfie mesmo. Quem sou eu? Mas é, é, utilize essa sabedoria como uma função aí de pensar, né? Será? Né? E né? Aonde eu vou encontrar isso? É bem dentro de você mesmo, né? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço para vocês e fui.